Muito feliz de estar aqui, mais uma vez. Hoje, a gente vai ler uma passagem que está lá no livro de 2 Coríntios. Antes de ler, eu quero orar com vocês e pedir para o Senhor para a gente entender e deixar a gente sensível para aquilo que Ele tem para falar nessa manhã. Talvez não seja tão simples, talvez não seja tão fácil de a gente assimilar no nosso coração, talvez a gente vai ter que se rasgar um pouquinho. Então, vamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor preparou esse dia, Senhor, para estar conosco, para falar conosco, para tratar o nosso coração, para nos dar, ó Pai, coisas novas. Ó Pai, nós acabamos de cantar sobre isso, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que há poder vindo, Senhor. Nós cremos, Senhor, que há salvação, que há cura, que há perdão, ó Pai, hoje, nesse dia, Senhor. Então, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor encontre em nossos corações terra fértil, corações abertos para receber a Tua palavra, corações humildes, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo, faz isso em nós, nos prepara para aquilo que nós vamos receber hoje. Pai amado, em nome de Jesus, usa a minha vida. Eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que tudo que saia da minha boca e de qualquer pessoa que subir aqui seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, nós vamos ler uma passagem que está lá em 2 Coríntios, mas antes de a gente ler, eu queria dar um contexto sobre o que está acontecendo no livro, na carta de 2 Coríntios. Eu acho que esse contexto vai ser muito importante para o tema central da nossa mensagem. E a carta de 2 Coríntios, na verdade, não é a segunda carta que Paulo escreveu para os coríntios. Ela é a terceira. Paulo plantou a igreja lá em Corinto. Aí Paulo foi viajar para uma viagem missionária. E aí, quando Paulo estava lá, depois de um tempo nessa viagem missionária, Paulo recebe notícias da igreja de Corinto. E aí ele escreve uma primeira carta, corrigindo, ajustando. E quando a igreja recebe essa carta, muita gente não recebeu bem essa correção de Paulo, essas palavras de Paulo que a gente tem aí na nossa Bíblia em 1 Coríntios. Não receberam bem, começaram a questionar a liderança de Paulo. Existiam outros líderes se levantando na igreja de Corinto, líderes mais ricos, líderes mais eloquentes, porque, pasmem, Paulo não era um pregador eloquente. Vocês sabiam disso? Não era. E aí as pessoas começaram a questionar a liderança de Paulo. E aí Paulo faz o quê? Paulo pega e volta para Corinto e fala, eu vou conversar com esse povo, eu vou me reconciliar com eles. E ele fala lá em 2 Coríntios que essa visita, ele chama de visita dolorosa, ou seja, não deu muito bom, né? Não deu muito bom, deve ter tido alguma treta ali, não deu bom. Paulo saiu de lá triste com essa visita. Então, Paulo volta para a sua viagem missionária e faz o quê? Escreve outra carta. Aí ele escreve outra carta, uma segunda carta, para a igreja de Corinto, que ele fala aqui que ele escreveu essa carta com angústia e lágrimas. Ou seja, Paulo estava tentando, Paulo estava insistindo nesse relacionamento. E aí, depois dessa visita, depois dessa segunda carta, a maioria das pessoas da igreja de Corinto se arrependem, veem a sua arrogância e pedem desculpa a Paulo. E Paulo faz o quê? Escreve uma terceira carta. E é essa carta que a gente tem nas nossas Bíblias, que é a carta de 2 Coríntios. E essa carta Paulo escreve com o intuito de se reconciliar com esses irmãos. De falar assim, gente, apesar de tudo aqui que a gente viveu, eu amo vocês, eu estou com vocês, eu ainda estou aqui para ensinar, para cuidar, para caminhar. Eu ainda tenho várias coisas para contar e para falar para vocês. E essa é a carta de 2 Coríntios, uma carta sobre reconciliação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, reconciliação. Vamos ler lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. É muito engraçado que Paulo ele dedicou essa parte, esse trecho que a gente vai ler, dentro de uma carta onde ele estava querendo se reconciliar, ele dedicou um trecho para falar sobre a nossa reconciliação com o Senhor. E aí, no capítulo 14, está bem pequeno aqui para mim, diz assim,
Versículo, perdão. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu faço um exercício de me colocar no lugar do personagem. Eu acho que isso sempre me ajuda a sondar o meu coração. Então, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, e se eu fosse Paulo nessa situação? Sabe? Eu vou lá, eu planto uma igreja em sofrimento, estou ali, sabe, me dedicando. Aí eu saio para uma viagem missionária, para a missão. E aí a igreja se levanta contra mim, começa a questionar a minha liderança, começa a falar mal de mim, eu estou lá, sofrendo para pregar o evangelho. O que eu faria? Eu, Ana Paula, tá, gente? O que eu faria? Queridos, não estou ganhando nada. Fiquem aí com os líderes que vocês escolheram viver, ficar. Sabe, pelo amor de Deus, plantei essa igreja, vocês estão me questionando se o que eu estou falando é certo. Por favor, não tem, tchau, beijo, estou indo para outro lugar. Eu provavelmente desistiria dessas pessoas. Viagem, carta, viagem, chora. Gente, beijo. Era isso que eu faria. É por isso que é bom a gente se colocar no lugar do personagem, porque a gente sonda o nosso coração. A gente sonda. Mas Paulo não. Paulo não desistia das pessoas assim. E ainda mais hoje, os nossos relacionamentos, a gente trata tudo de uma maneira muito descartável. Vocês não acham? Nenhuma amizade é tão importante assim que valha um desgaste de conversa, e volta, e vai, e viaja, pede perdão, e fala que estava... E o casamento também, olha, já foi muito, já tentei demais. Essa menina só dá problema, não dá. A gente descarta. A gente fala, quer saber? Beijo, tchau. Você sabe que eu estava sentada com uma cis há uns tempos atrás, e ela tinha tido um problema com uma amiga muito próxima. E aí ela estava se aconselhando, e ela me contou, e ela falava assim, ela estava muito irada, ela estava magoada, ela estava com raiva, mas ela estava fingindo para ela que não. Aí ela falava assim para mim, não, mas para mim está tudo bem, águas passadas. Olha, nem ligo, não me importo, tá bom, passou, fim. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão, não tem problema. Amanhã eu ligo para ela, eu falo, olha, você me perdoa, tá bom? Eu também aceito o meu perdão se você quiser, mas assim, pronto, acabou, passou. Aí eu já faço isso e aí eu não preciso nunca mais olhar para a cara dela. Você já pensou se a reconciliação do Senhor com a gente fosse assim? Tipo assim, olha, tá bom, eu te perdoo, mas também acaba com esse mundo logo. Pecou, chega, a gente faz de novo, eu não preciso mais olhar para a cara dessa gente. Já pensou? Apagou, acabou. Ele podia, né? Ele podia. Mas o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele se importa com os relacionamentos. E Paulo, movido pelo Espírito também se importava. Então, acho que hoje o maior apelo da minha mensagem seja esse, para que a gente, como Cristo se importou pelo nosso relacionamento com Deus, a gente se importe com os nossos relacionamentos pessoais e com o nosso relacionamento com Deus também.
Sabe por quê? Porque quando a gente não faz isso, quando a gente despreza, descarta as pessoas e os nossos relacionamentos, a gente está desprezando o motivo pelo qual Deus criou o mundo. Porque pensa assim, Deus criou o mundo, Deus nos criou para quê? Para nos relacionarmos com Ele e para nos relacionarmos entre a gente. Se a gente não faz isso, a gente está falando, Deus, isso daí você criou para nada, não importa. Eu posso muito bem viver sozinha. E se tem uma coisa que é difícil de priorizar no relacionamento é quando ele quebra. Desculpa com a minha água. É muito mais fácil jogar fora. É muito mais fácil do que se desgastar para consertar. Mas não é assim que Deus faz, e o que a gente leu agora é um exemplo de como Deus faz. Esse trecho da carta de Paulo nos mostra como Deus fez para nos reconciliar com Ele. E, nesse contexto, a palavra reconciliação, ela mostra, é uma palavra específica que só fala sobre a reconciliação de Deus com a gente. Porque é uma reconciliação específica onde Deus ele tomou a iniciativa. Deus deu o passo. Ele nos perdoou antes da gente se arrepender. Ele falou assim, me dá todo esse pecado aí e eu te dou justiça. Você entende que não é uma troca justa? E eu fiquei pensando, Deus, por que você me trouxe para esse texto que trata especificamente do nosso relacionamento, da nossa reconciliação do Senhor, se o Senhor quer que eu fale das nossas reconciliações, dos nossos relacionamentos com os outros? E aí vai o meu primeiro ponto. Porque a reconciliação dos nossos relacionamentos começa com a nossa reconciliação com o Senhor. A gente leu aqui que o amor de Cristo constrange. E ele constrange por quê? Porque ele revela o quão ruim a gente é. Você entende que quando alguém vai lá e oferece perdão por um monte de pecado, justiça, você olha e você fala assim, eu não merecia isso. Eu não fiz nada para isso. Isso nos constrange. Enxergar a verdade do nosso coração nos constrange. Saber que eu desistiria das pessoas e não seria como Paulo me constrange. Nesses 21 dias de jejum, gente, foi muito difícil para mim, tá? Fazia muito tempo que eu não tinha tanta dificuldade de permanecer num propósito. E eu só fui perceber o porquê nos últimos dias de jejum. Porque nos primeiros dias, a oração que eu decidi fazer, e de novo, gente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Tomem cuidado com as coisas que vocês oram. Tá? A oração que eu decidi fazer nos primeiros dias de jejum foi a oração de Davi, Senhor, som do meu coração. Mostra o que está de errado aqui. Vê o que está de errado e me conserta, me transforma, me dá a oportunidade de mudar. A questão é que eu não sabia que tinha tanta coisa assim no meu coração. Eu não estou brincando, gente. Diariamente, o Senhor revelava alguma coisa para mim. No meu dia a dia, no meu ordinário, no meu tratar com meu marido, no meu tratar com os meus filhos, nos meus medos, nas minhas motivações. O Senhor apontava aquilo que estava errado. E não é um apontar de acusação, é um apontar, tipo, você não pediu? Estou te mostrando, vamos tratar. Foi insuportável conviver comigo nesses 21 dias. Eu não estava aguentando conviver com tanto de coisa que eu estava vendo. Mas é importante. Porque a gente só precisa fazer uma oração de entrega, de rendição para o Senhor entrar na nossa vida uma única vez, certo? Mas a gente precisa fazer uma oração de arrependimento, de rendição, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu morro para mim mesma. Todos os dias eu olho o que está de errado dentro de mim e eu peço perdão e eu reajusto. Todos os dias nós temos alguma coisa para ajustar e para reconciliar com Deus. E aí o que acontece é que isso reflete nos nossos relacionamentos. Porque quando eu estou num desentendimento com meu marido e o Senhor já apontou o que está de errado em mim, eu já não vou já com tanta prepotência.
quando eu estou julgando o outro que está errado, e o Senhor já mostrou os pecados que estão errados em mim, eu sou um pouco mais misericordioso. É apenas quando a gente está próximo desse amor constrangedor de Deus que a gente consegue entender a misericórdia que nos acolheu e que nos acolhe todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E o Senhor não desperdiça nada, gente. Ele não desperdiçaria a misericórdia todo dia de manhã ficar renovando. Se Ele renova é porque a gente precisa todo dia, né? A lógica, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa ordem tem uma lógica. A gente não consegue amar o próximo como a mim mesmo se eu não amar o Senhor acima de todas as coisas. Isso é dom de Deus. Então, hoje eu queria te encorajar, antes de você começar a avaliar, porque a gente vai fazer isso, antes de você começar a avaliar os seus relacionamentos pessoais, vamos começar avaliando o nosso relacionamento com Deus. Vamos começar pensando se a gente tem estado disponíveis para sermos corrigidas e se a gente tem aproveitado as oportunidades diárias. Eu queria focar muito aqui. Diárias que o Senhor nos dá de nos reconciliarmos todos os dias. E para me reconciliar todos os dias, o meu eu precisa morrer. Paulo diz lá no versículo 15, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu entendo que eu vivo para Cristo, eu morro todos os dias para a minha maneira velha de viver, para a minha maneira velha de me relacionar. E aí, o jeito que eu me relacionava ontem, hoje já vai ser de outro jeito, porque o Senhor me melhorou um pouquinho. Porque eu estava ali disponível. O Senhor me corrigiu. É dia a dia a gente passando e entendendo. Hoje eu vou morrer para mim. E eu vou viver uma vida nova em Cristo. A minha justiça, ela já não importa mais. Quem está certo ou está errado, já não é mais o big deal. Se a gente ler a parábola do servo impiedoso, lá em Mateus 18, capítulo 23 ao 35, eu não sei se eu leio, se eu não leio, se vai dar tempo. Eu vou exemplificar a parábola para vocês. Um servo devia uma quantia gigante de dinheiro para o rei. Ele vai até o rei está pronto para castigar ele e fazer ele vender filho, mulher, até ele pagar. E ele vai lá e ele implora para o rei e fala: rei, eu te imploro, perdoa minha dívida, perdoa minha dívida. O rei se compadece dele e perdoa a dívida dele. O servo sai de lá e encontra com um servo, um servo dele. E esse servo devia um dia de trabalho para ele. E aí ele fala assim: você precisa me pagar. E aí ele fala: não tenho, me perdoa, por favor, eu não tenho. O que ele faz? Não perdoa, gente. Ele manda enterrar o cara na prisão e fica irado e fala: imagina, não, sai daqui. Aí, os amigos do rei estão ali vendo o que aconteceu, vão lá contar para o rei o que aconteceu. E aí o rei fala assim: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? A primeira dívida era impagável. A Bíblia fala sobre 10 mil talentos. Isso era um montante de dinheiro absurdo. A segunda dívida era um dia de trabalho. A conta não é o que é justo e o que é injusto no nosso olhar. Essa não é a conta do perdão que foi estendido por nós. Você entende que a gente falou lá atrás que não foi uma troca justa? A gente só entregou pecado e Deus nos entregou justiça? Então, essa não pode ser a nossa conta para perdoar outra pessoa. Se eu estou certo, se eu estou errado, se ele está certo, se ele está errado, quem que fez, quem que não fez, porque ele é ruim, porque ele é bom. E a parábola termina dizendo assim: irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, o rei falou assim: você não vai perdoar? Então também não te perdoo. E aí, continua.
Jesus fala, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É sério. Você ora o Pai Nosso dizendo assim, perdoai as nossas ofensas, assim como, da mesma maneira que eu tenho perdoado a quem me ofende. Ou seja, se eu não estou perdoando o próximo, como é que eu estou clamando por perdão a Deus? Eu morro para o meu orgulho, eu morro para o meu senso de justiça, porque eu me disponho a reconciliar. E aí eu acho importante eu fazer um disclaimer que a reconciliação, ela é um caminho. A gente começa com perdão, só que se a gente para aí, a gente pode tornar o perdão somente um ato religioso, igual a minha amiga Cis, que estava conversando comigo. Né? Ah, não, eu perdoo. A palavra é perdão, me perdoa. Pronto, agora eu não preciso mais olhar para a cara dessa pessoa. Isso não é perdão. Existe um caminho para a reconciliação. Mas, às vezes, os nossos relacionamentos não vão voltar para o mesmo ponto onde eles pararam. De repente, aconteceu algo, quebrou, não foi bom para um ou para outro. De repente, você não vai voltar a ser melhor amiga daquela pessoa. De repente, o relacionamento de vocês vai para um outro estágio. A dinâmica vai mudar, vão ser impostos limites, estabelecidos que sejam bons para os dois lados. Né? Relacionamentos tóxicos, abusivos, violência. Significa que você vai viver debaixo de violência? Não, óbvio que não. A dinâmica desse relacionamento vai mudar. Você está liberada para sair desse relacionamento, mas com o coração perdoado, com o caminho da reconciliação feito. A maneira como vai ser a dinâmica desse relacionamento é depois que eu já liberei perdão, que eu já caminhei esse caminho. E aí o Senhor vai construir uma nova dinâmica saudável para esse relacionamento. Amém? E isso me leva ao meu terceiro ponto, que para a gente percorrer esse caminho de reconciliação, a gente precisa enxergar o outro como Deus vê. E aí a palavra diz aqui que, no versículo 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que Paulo está falando aqui é que a nossa experiência de amor com Deus faz com que a gente mude a nossa perspectiva com relação ao outro. Eu já não vejo mais as pessoas do mesmo jeito, de uma maneira carnal. Porque a gente tem mania de medir as pessoas com a nossa régua. Certo? Eu espero do outro aquilo que eu faria. Mas a gente não leva em consideração que a outra pessoa foi criada de um jeito diferente, tem uma história diferente, tem uma vida diferente, tem valores diferentes. Ela não vai suprir as minhas expectativas. Ela não sou eu. Eu não posso medir ela com a minha régua. Ah, Ana Paula, então você está falando que isso é uma justificativa para as coisas erradas que as outras pessoas fazem. Não, não é uma justificativa. Mas você lembra que não é sobre quem está certo, quem está errado? Quem errou, quem não errou? É sobre a maneira como o Senhor nos capacita de olhar para aquela pessoa. É olhar com os olhos do Senhor. O Timothy Keller, no livro O Deus Pródigo, que, by the way, um spoiler do nosso verão, a gente vai ter um clube do livro no verão, esse livro maravilhoso, ele fala assim, que é impossível você perdoar uma pessoa se você se sente superior a ela. Se você acha que você é melhor do que ela, você não vai perdoar. Não tem como. Só que o Salmo 130, ele fala assim, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Quem escaparia? Quando a gente tem consciência de que está todo mundo no mesmo barco, a gente consegue olhar para os outros com o olhar do Senhor. Quando a gente entende que Jesus morreu para salvar o irmãozinho que eu estou cheio de raiva, não só para me salvar, a gente consegue estender misericórdia. Saber que a gente também não escaparia nos faz olhar para o outro com o olhar de Deus. E eu acho que isso é sempre um ponto que eu coloco dentro das minhas mensagens.
A gente não faz nada sem a ajuda do Senhor. A gente não faz nada sem a ajuda do Espírito Santo. E o meu quarto ponto é esse. Eu preciso do Espírito para me reconciliar. A gente tem estudado, né? A gente está numa série na nossa igreja sobre o Espírito Santo e a gente tem entendido o poder daquilo que ele faz nos nossos corações. A gente tem entendido como que ele nos transforma em nova criatura. E Paulo fala aqui no versículo 18, quando ele fala que todas as coisas se fizeram novas, ele fala, tudo isso provém de Deus. Ou seja, não é nada que venha de mim, não é nada que tem em mim. A gente tem que entender que a gente não tem o que é necessário para estender esse perdão. Eu não tenho. Eu não tenho em mim eu tenho senso de justiça, em mim eu tenho arrogância, é tudo que eu tenho em mim. O que tem de bom vem do Espírito. E para me reconciliar, eu preciso da ajuda dele. Até porque eu não sei se já aconteceu com vocês ou só comigo. Mas assim, Senhor, eu estou disposta. Eu queria muito perdoar essa pessoa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu olho para ela, eu tenho vontade de matar. Não dá para mim. Eu queria excluir ela da minha vida real oficial. Eu não queria. E eu contei essa história em um dos devocionais do Vida Coffee, mas se você não leu, eu vou contar de novo. O meu filho, de 6 aninhos, esses dias, ele estava com muita dificuldade em dar uma coisa que ele tinha que dar. E aí, ele falou que ele não queria dar. Aí nós sentamos com ele, filho, fizemos toda a explicação teológica. Filho, olha, porque se você não der, ó, isso daí que você só tem porque Deus já te deu. Então, você dá, você tem que ser generoso e blá, 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 todo. Ele entendeu. Aí, o pai dele virou para ele e falou assim, mas, ó, você só dá se você for dar feliz, se você for dar com alegria. Se você for dar triste, você não dá, porque a Bíblia fala que a gente não pode dar triste, a gente tem que dar feliz. Aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu vou dar, mas eu vou dar triste, porque eu não consigo dar com alegria. A sinceridade de uma criança é um privilégio a gente ver. Ele não teve vergonha nenhuma de falar isso para mim. Mamãe, eu não consigo, não tenho em mim. O que eu tenho em mim é, tá bom, vou obedecer um mandamento aqui, que você está me explicando, mas a alegria para fazer isso eu não tenho. A gente precisa ter essa sinceridade diante do Senhor. E conosco, eu não consigo, eu não tenho em mim. E é nesse lugar de fraqueza, é nesse lugar de vulnerabilidade que eu falo para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor haja aqui. Eu preciso que o Teu Espírito Santo que mora em mim mude o meu coração. E eu vou contar para vocês. O meu filho, quando ele me contou isso, eu falei, filho, entendi. Então, vou fazer o seguinte. Vamos orar. Vamos orar para o Senhor te dar um coração generoso, porque você não tem. Está claro aqui. Não tem. Mas o Senhor pode te dar. Vamos orar. Oramos. Passou-se o dia. Ele tinha até um horário para decidir o que ele ia fazer. Aí ele volta para mim e fala assim, mãe, I'm okay. Falei, você está ok? Eu já nem lembrava mais. Eu falei, você está ok com o quê? Aí ele, eu vou dar com alegria. Falei, então, tá bom. O Espírito faz. O Espírito faz aquilo que a gente não consegue fazer. Aquilo que não tem em nós. Porque a palavra fala que aonde a gente é fraco, Ele é forte. Ele sabe que a gente não tem em nós. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas arrogâncias, orgulhos, todos Ele conhece. Ele já sabe. Ele só está esperando você falar assim, Senhor, age aqui. Age aqui. Muda aqui. Eu sei que não está bom. E o meu último ponto aqui é que a reconciliação, ela não é uma opção, mas ela é nossa responsabilidade. Esse texto fala que nos foi dado o ministério da reconciliação. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo e que o que somos está manifesto diante de Deus. Ou seja, não é algo que o Senhor me deu apenas para pregar, para falar. É algo que Ele me deu para viver.
Como é que eu posso pregar reconciliação com Deus, sentar na mesa do Vida Coffee, esperar ver salvação, esperar que as pessoas tenham um encontro com Cristo, que passem por esse processo de reconciliação com Deus, se eu não estou conseguindo me reconciliar com as pessoas que estão ao meu redor? Os nossos relacionamentos precisam refletir aquilo que foi feito na cruz por nós. Isso é viver de uma maneira cruciforme, é viver de acordo com a cruz, é olhar para a cruz e falar, eu sei o que foi feito comigo aqui, eu sei o que foi feito por mim aqui, então eu vou viver condizente com isso. A mensagem da cruz, ela é sobre reconciliação. Um relacionamento que estava quebrado, nós estávamos separados de Deus. E o Senhor nos reconciliou e foi restaurado. Não é possível que vivendo os frutos e as maravilhas... Quem aqui, hoje, tem vivido os frutos e as maravilhas de ter sido perdoado, de ter sido reconciliado com Deus? Não é possível que, vivendo isso, a gente ainda ache que a gente pode viver se negando a restaurar os nossos relacionamentos com os outros. Você entende? Existe alguma lógica na gente achar que a gente é bom o suficiente para desprezar e descartar qualquer pessoa? Não existe. Não existe. O Senhor nos confiou uma mensagem para ser vivida e não apenas para ser pregada. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Você sabe que eu cresci num lar... não era dos mais... Sempre teve muito amor na minha casa. Mas não era dos mais convencionais, funcionais. Eu cresci com um pai com problema de bebida. E eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai. Criança, meu pai é um pai extremamente amoroso. Eu sempre fui a filhinha. Mas quando eu cheguei na adolescência, eu notei que existia um problema na minha casa. Eu notei que existia algo que estava errado, que não era bom. E eu sofria por isso. E quando eu entendi, quando eu me encontrei com o Senhor, hoje eu olho para trás e eu fico pensando, eu deveria ter, assim... a raiva do meu pai, sabe? Porque existiram muitas coisas ruins na minha história por causa daquilo. Eu deveria ter algo em mim. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu vou falar para vocês, eu não sei explicar a real. Eu sou uma pessoa com um senso de justiça extremamente alto. É uma coisa que eu tenho que lutar contra. O que é certo, é certo. Eu não ter nenhum problema na minha relação com meu pai, gente, é só Jesus. Eu consegui olhar para o meu pai e amar ele, e não ficar contando aquilo que na minha vida e no resultado de quem eu sou como adulta possa ser culpa daquilo que ele fez. A maneira como eu me relaciono com outra pessoa, com o meu marido, possa ser porque meu pai me tratou assim, assim, assado. Eu vi ele tratando minha mãe assim, assado. Ou porque ele tinha um problema assim, assim, assado. De verdade, na minha lógica, na minha cabeça, não cabe. Tipo assim, Ana Paula, como não? E eu posso dizer para vocês, e quem convive comigo, e meu pai, e minha mãe que está me assistindo, podem dizer. Eu sou loucamente apaixonada pelo meu pai. Entendo as falhas, entendo sei da minha história, sei o que isso ocasionou aqui. Mas não existe nada em mim. Nada. E eu posso dizer nada em mim. Um pedacinho de mim que não tenha caminhado e trilhado esse caminho da reconciliação. E não fui eu, porque, de novo, eu não vejo lógica. No amor, no perdão, no carinho, no relacionamento que eu tenho com meu pai. Eu tenho um relacionamento muito próximo com meu pai. Não tem lógica.
Porque não sou eu. Não somos nós. É o Senhor que faz. Do trauma que for. Do ruim que foi. De quantos caquinhos sejam que esse relacionamento se quebrou. Do quão ruim seja o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer por mim. E do que aquilo me ocasionou. Ou vai me ocasionar no futuro. Quanto eu saí lesada daí. Essa não é a conta. Essa não é a conta. Eu estendo perdão da mesma forma que o perdão foi estendido por mim. Eu me reconcilio da mesma forma que Jesus me reconciliou com o Pai. E Ele nos capacita a fazer isso. Então eu queria que você entendesse que para viver o caminho da reconciliação, nós precisamos primeiro nos reconciliar com o Senhor. E nos manter na nossa vida ordinária, dia após dia nos reconciliando. A cada pecadinho que Ele mostrar e revelar para você no seu dia a dia, no seu ordinário, num grito mais alto, numa maneira mais áspera de falar, num julgamento que você fez errado. Dia após dia, nos reconciliando. Entender que para fazer isso você vai precisar morrer para você mesma. Você vai precisar engolir o seu ego, passar por cima do seu orgulho. E dessa maneira você vai enxergar as pessoas como Deus enxerga. Sabendo que só o Espírito Santo, só Ele é capaz de fazer isso. E quando você olhar para trás, e você olhar para aquele relacionamento que foi quebrado e que foi restaurado, você vai falar assim, uau, como é que eu posso não ter raiva dessa pessoa? Como é que eu posso não ter nada em mim? Como é que eu posso não carregar isso comigo? Porque o Espírito Santo faz. E lembrar que isso faz parte da nossa responsabilidade de uma vida com Deus. Se você escolheu viver para Deus, é igual o servo, você foi perdoado, você tem a responsabilidade, o dever de perdoar. Não é uma escolha, não é porque você sente, não é porque você acha. Você tem o dever de fazer. E quando a gente faz isso de uma maneira bem-sucedida, quando a gente consegue trilhar esse caminho da restauração, a gente está vivendo o Evangelho. A gente está testemunhando a mensagem da cruz. A gente está sendo embaixador de Cristo, carregando o ministério da reconciliação que Ele nos deu. A gente falou muito sobre relacionamentos nessa temporada. A gente vai falar muito sobre relacionamentos hoje. E eu acredito, do fundo do meu coração, que o Senhor preparou essa para ser a primeira mensagem da manhã, porque eu acho que antes da gente entrar nos outros assuntos, a gente precisa ajustar o que tem que ser ajustado. A gente precisa reconciliar o que tem que ser reconciliado. A palavra fala lá em Mateus, antes de apresentar a sua oferta, vai se reconciliar com teu irmão. Então hoje, antes da gente continuar esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, eu queria te convidar a abaixar sua cabeça e deixar com que o Espírito Santo ministre no teu coração. Que relacionamentos hoje que precisam ser restaurados na sua vida? É o teu relacionamento com Deus? Será que o teu ordinário, o teu dia a dia não tem refletido aquilo que você deveria estar vivendo com o Senhor? Ou de repente você nem conhece ao Senhor ainda? Esse Jesus que nós estamos falando aqui não está fazendo muito sentido para você, mas de alguma forma o Espírito Santo tocou no teu coração e você quer viver essa reconciliação? Seja a reconciliação com seu marido, com seu filho, com uma amiga, com a sua mãe, com o teu pai, com o teu colega de trabalho, seja com quem for, que o Senhor trouxe agora na tua mente e no teu coração. Que Ele possa encontrar os nossos corações abertos e disponíveis para o agir dEle hoje. Amém? Nós vamos orar. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada por ser tão claro, ao mesmo tempo tão gentil em nos apresentar aquilo que o Senhor tinha para nós hoje, Senhor. Eu creio, ó Pai, que como nós cantamos,
tinha algo poderoso aqui hoje para acontecer. Nós sabemos o quanto os nossos relacionamentos são importantes e primordiais para o Senhor. Nós sabemos o quanto nós somos importantes para o Senhor. Então nós oramos, ó Pai, nessa manhã te pedindo. Toca os nossos corações, sonda-nos, ó Pai. Mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser feito hoje. Aponta os nossos erros. Não para nos acusar, porque o Senhor não nos acusa, mas para nos transformar. Para que nós possamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Para que nós possamos entender o tamanho da misericórdia que o Senhor estendeu para nós. Para que nós possamos entender o peso daquela cruz, ó Pai, que carregou todos, cada um dos meus pecados. Para que dessa forma, Pai, eu não seja negligente como servo da sua parábola. Mas que eu possa cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Perdoar, reconciliar, amar. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a sermos imitadores de Cristo. Nos ajuda onde nós não conseguimos, naquilo que nós não temos, na misericórdia que não é produzida pelo nosso coração, no olhar compassivo que não é produzido pelos nossos olhos. Nos ajuda. Molda-nos e faz em nós aquilo que precisa ser feito, para que a gente possa consertar, reconciliar. Pai amado, em nome de Jesus, é só o Senhor que pode fazer isso em nós. Eu creio que o Senhor está restaurando relacionamentos aqui hoje. Eu creio que o Senhor está restaurando relacionamentos importantes. Eu creio que o Senhor está restaurando casamentos, amizades. Pai amado, em nome de Jesus, e por isso eu te agradeço. Eu te agradeço pelo teu cuidado no detalhe. Eu te agradeço porque o Senhor se preocupa conosco, Senhor. O suficiente para nos alertar, para nos corrigir, para nos buscar, para não desistir de nós. Que da mesma forma, Senhor, a gente possa replicar. Que da mesma forma a gente possa viver. Que da mesma forma a gente possa se relacionar. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração e o meu agradecimento no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, queridos.